Esse é o poder de Deus, amém? Só depende do que você quer para a sua vida. O problema das pessoas é que coloca isso na mente, né? Foi instruído, o Brasil é assim. O Brasil coloca na mente das pessoas o que? Desde de infância, você tem que ter um empreguinho, para conseguir um registrinho, você tem que ser registrado, para conseguir, se conseguir uma casinha, um carrinho, olha lá, isso tá bom demais. Sabe quem colocou isso na mente do povo brasileiro? As autoridades que estão roubando lá em cima. Graças a Deus que começou um novo tempo no Brasil, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo, né? Mas é isso aí, ter meu empreguinho, e se eu conseguir uma casinha, se conseguir um carrinho, meu Deus do céu, para depois me aposentar. Não, rapaz, lá nos Estados Unidos é dada à criança a responsabilidade com um certo ano de vida, uma idade que ela tem. Já é questionado o que ela vai fazer quando ela conquistar o seu primeiro $1 milhão. E aí, irmão? Mas lá é diferente. Qual a diferença? Lá sim, tem as leis lá, mas o Deus que a gente serve aqui é diferente do de lá. O Deus que me deu sabedoria, nos deu saúde, nos deu entendimento, força, habilidades naturais, é o diferente lá da América do Norte. É o mesmo. A questão é o quê? Atitude. Aleluia. Atitude. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4. Está escrito assim, ó: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quanta gente que fica estacionado naquele mundinho, naquele pensamentinho limitado. Eu não posso. E a Bíblia diz que eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Está vendo? A irmã tomou uma atitude, ela reagiu diante da situação. Olha Deus prosperando. Deus disse, eu lembro, eu estava lá no meio do mato e Deus falou comigo: fala para as pessoas que estarão lá. Só basta apenas uma atitude para mim agir. Foi isso que Deus falou, não foi? Deus não manda a mensagem errada. Deus manda a mensagem correta. Não, eu estava na construção, isso, trabalhando lá, de repente Deus falou: fala isso hoje. Eu digo, eu falo. E está aí o resultado. Se você continuar com essa visãozinha, o problema é seu. Deus respeita, livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha de ser quem você quer ser. Mas agora, se você aplicar o seu coração e determinar algo na sua vida, e priorizar Deus em primeiro lugar na sua vida e nos seus planos, seus pensamentos serão concedidos por Deus. Seus projetos serão concedidos pelo Deus Todo-Poderoso. Alguém acredita assim ou não? Acredita ou não? Olha só o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 3, só para confirmar o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz assim, lá em 2 Crônicas 20, 20, o que? Credes no Senhor vosso Deus e estareis o que? Seguros. Credes nos vossos profetas e prosperará. Então o profeta, nós sabemos que ele tem a responsabilidade de profetizar ou de proferir não suas palavras, não o que ele pensa, não o que ele acha, mas profeta, a função dele é ser boca de Deus aqui na terra. Então quando o profeta é de Deus, ele fala baseado naquilo que diz o Senhor, não no que ele pensa, não no fruto das suas imaginações. Então quando eu creio na palavra que é ministrada, na boca do profeta,
de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, as coisas acontecem. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia, ou seja, primazia na minha vida é Deus. Confia a Ele os meus sonhos, meus projetos. Coloca Deus em primeiro lugar e vai para cima. Faz alguma coisa. O problema é que ficam com esse espírito de coitadinho. Eu não posso, eu não consigo. Nunca vai conseguir. Você é aquilo que você diz. Para mim não dá certo. Nunca vai dar mesmo. Porque você está profetizando essa maldição para a tua vida. Mas no momento em que você começar a profetizar, aleluia, a palavra de Deus vai começar a se cumprir na sua vida. Os seus sonhos, aquilo que é abstrato, vão se tornarem concretos diante dos seus olhos e daqueles que duvidam da sua fé. Então, em nome de Jesus, desperta nesta noite. Deus quer te honrar. Eu tenho um empreguinho só, eu quero ser empresário. Sucesso, confia ao Senhor. E Ele, olha só, e teus pensamentos, o que eu penso, que eu estou imaginando, que há de concreto ou de abstrato aqui dentro, aqui, ó, que eu estou, sabe, confiando, serão estabelecidos. Aleluia. Mas não, pensamentozinho, só de se trabalhar para os outros. Vai morrer trabalhando para os outros, não tem problema nenhum. Mas é você. Não culpe Deus das suas faltas de atitude. Se eu ficasse olhando para as nuvens de pessoas que se levantam até hoje contra mim, duvidando do meu ministério, duvidando do meu chamado, criticando o meu chamado, criticando a minha fé, criticando o que Deus fez na minha vida, se eu tivesse dado ouvido, você acha que eu estaria aqui? Eu não estou nem aí para essas pessoas. Meu negócio é com Deus. Aleluia. A minha vida está baseada na palavra. Eu creio naquilo que está escrito: quanto mais opositores, melhor será a festa. E aprende uma coisa: quando se levantam inúmeros opositores, significa que você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque inimigos fazem parte da trajetória, da concretização dos nossos sonhos. Como isso, pastor? Prova para mim é simples. Você lê a Bíblia, você já está recitando o Salmo 23, verso 5. Prepara perante os meus inimigos uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas o que? Perante os meus, põe uma mesa perante os meus. Está cheio de inimigo aí? As coisas estão complicadas, as coisas apertaram, a aflição aumentou. Ao invés de murmurar, dê glória a Deus. Glorifique a Deus. Tem projeto, tem sonhos, está na fé em nome de Jesus, e você vê que tudo parece que está ficando para trás e que não vai acontecer. É mentira. Se você confiou os teus projetos, os teus pensamentos a Deus, teus projetos serão estabelecidos em nome de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, quem viver, verá. Só quem quer, levanta a mão, dá glória. Salmo 37. Quem gosta de Bíblia? Vai para despertar alguém que está dormindo aqui. É? Salmo 37, verso 4. Se é mole, se é frouxo, Deus respeita. Vai ser sempre isso o resto da vida. Mas se tomar uma decisão, irmão, Deus muda a sua sorte. Se tomar atitude, as coisas acontecem. Ou então a gente vai rasgar o que está escrito aqui. Deleita-te, está aqui no Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor. Em outras palavras, lá o proverbista diz o quê? Confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos.
Aqui, deleita-se, tenha alegria em Deus. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer na obra de Deus. Tenha prazer de glorificá-lo. Tenha prazer de adorá-lo. Tenha prazer de ser fiel a Ele. Tenha prazer na lei do Senhor, na sua lei. Medita de dia e de noite, pois serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que tem que fazer. Deus está tomando, está vendo? É interessante. A senhora foi um instrumento para Deus, está vendo? Tudo quanto fizer, se não fizer, não prospera. Aí fica dormindo até meio-dia, fica na expectativa de que um anjo vai lá na tua casa te entregar isso, aquilo e aquilo outro. Deus está dizendo: desperta, vai para cima, e eu serei contigo. Mas eu estou orando bastante, e aí, irmão? Olha o sentido da palavra: oração, orar e agir. Eu converso com Deus, recebo o que Ele tem, a direção que Ele me dá, e vou para cima, rapaz. E vou para cima. É hora de agir. Quer um exemplo? Filho pródigo, Lucas capítulo 15. Saiu, gastou tudo o que tinha, recebido de herança. Ele recebeu do pai a parte da herança, foi para uma terra longínqua, e ali começou a gastar com quem não devia. Ficou pobre, arrasado. O que lhe sobrou? Apenas um serviço, o pior de todos os serviços para um judeu. Seria jamais nunca dado um judeu se alimentar e muito menos cuidar da alimentação. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, crises, perdeu todo o dinheiro que tinha herdado do pai, foi para a terra longínqua. Agora, nessa situação de frustração, ele está caído. Só que o interessante, que vai mudar a sorte daquele jovem é que ele está caído, mas não vai permanecer caído. Em nenhum momento o pai que está na fazenda, na expectativa da sua volta, vai mandar um mensageiro dizendo: fala para aquele meu filho que é só ele se levantar, sacudir a poeira dos pés e voltar para casa, que eu tenho o melhor reservado para ele. Ele não recebe uma palavra como você está recebendo nesta noite. Pelo contrário, ele vai estar lá, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele começa a lembrar-se das regalias que ele tinha em casa, dos benefícios que os trabalhadores que o seu pai tinha na fazenda possuíam, se regalavam de pães. Ele diz: levantar-me-ei. Não está entendendo ainda? Deus está dizendo: deixa de ser mole, deixa de ser um qualquer, deixa de estar conformado. É hora de se levantar, tomar uma atitude, que Deus quer mudar o quadro da tua história. Aleluia! Levantar-me-ei. Irei ter com o meu pai. Sozinho, sem inspiração nenhuma, porque até aquele exato momento o Espírito Santo não estava na igreja. Partiu dele, cheio de gente frouxa e mole dentro da igreja, porque é frouxo, porque é mole de natureza. Não gostei, estamos aí com você. É a mais pura realidade. É hora de despertar. Um gentinha com senso de coitadinho. Coitado de mim, coitado do diabo que te carregue. É hora de criar vergonha na cara. Vagabundo dorme até meio-dia, não abre as portas. A porta está aberta faz tempo. Eu quero ter um negocinho. Olha só o que a irmã disse. Enquanto ela ficava esperando alguém ir lá me dar. Aconteceu, irmã? Nunca. Mas ela disse: levantar-me-ei. Ela parou de olhar para as nuvens. Será que vai chover?
Acho que não vai chover, não. Será que ela começou a semear de manhã e colher à tarde? O jovem diz: levantar-me-ei. Isso é coisa minha. A atitude procede de nós, rapaz. Isso procede de mim, de você. Quero ficar prostrado. Deus não tem ninguém como coitadinho, não, rapaz. Você acha que Deus trabalha com emoção? Sinto muito, meu querido. O meu justo, todavia, viverá pela fé. Em outras palavras, meu justo vai viver de acordo com aquilo que eu o instruo através da minha palavra. Levantar-me-ei, irei. Não adianta só se levantar, se entusiasmar aqui. Olha que palavra boa, que legal. Porque tem gente que se entusiasma todos os cultos, mas saiu da porta para fora, continua sendo a mesma pessoa, o mesmo personagem, sem reação, sem atitude, frustrado. E não foi para isso que Deus te chamou. E o couro comeu hoje, hein? E não era isso que eu ia pregar, porque eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Levantar-me-ei. Eu sei aonde está o tesouro. Eu sei aonde está tudo quanto eu preciso. Eu sei a reação que é priorizar a casa do meu pai, o Deus da minha salvação. Eu vou me levantar, por quê? Porque enquanto ele estava naquela situação, as prioridades que ele tinha era dele. Ele quis sair, ele quis viver de uma forma longínqua, de uma forma errante, e Deus respeitou. Só que Deus, ele permanecia no mesmo lugar, na casa, na expectativa. E a expectativa é: se o meu filho se levantar, se o meu filho vier a mim, se o meu filho novamente priorizar a minha vontade, eu vou mudar. Eu vou dar um sapato novo, eu vou dar sandália nova, eu vou dar um anel no dedo, eu vou dar um colar, uma roupa nova, e vou fazer um churrasco com um novilho cevado para ele. Viu Deus correndo lá, filho? Volta aqui, meu filho, vem. Tem tudo preparado, não? Ele sabe que tem. Você tem a Bíblia. Eu queria receber uma profecia. Está recebendo, ô cara de pau? Eu clamei para receber. Isso aqui é resposta de Deus. Mas não é isso que eu gostaria de ouvir. Aqui você não escolhe cardápio. Aqui o Masterchef é o todo poderoso. É ele que fala. E você, querendo ou não, vai ter que engolir. Tem gente que torceu o focinho. Caiu a casa, né, vagabundo? Aí joga a culpa em A, joga a culpa em B, se escora em A, se escora em B, e Deus dizendo: basta apenas uma atitude. Quem tem promessa não escolhe lugar. Quem tem promessa não escolhe lugar para lançar semente. Há uma forte fome, a mesma enfrentada pelo pai de Isaac e Abraão, conforme o capítulo 12 de Gênesis. No capítulo de número 26 de Gênesis, Isaac, que é filho de Abraão, filho da promessa. Mas não é porque é filho da promessa que as coisas vão acontecer de braço cruzado. Ele é filho da promessa, herdeiro da promessa de Abraão, mas vai ter que agir. Veio uma grande seca, a fome bateu, o negócio secou, aí tudo está tentando, impelindo a sair do lugar de onde estava. Ai, meu Deus do céu. Vai. Eu até posso ouvir a vozinha de Satanás que seduziu seu pai lá na antiguidade, no início, dizendo: desce para o Egito. O Egito tem tudo o que lhe agrada. Olha para o seu pai. Quando teve fome na terra da promessa, ele desceu para o Egito. Só que o diabo, ele, de vez em quando, ele conta meias
verdades. Meias, porque ele é pai da João 8,44. Então ele vem com meias verdades. Quem sabe soprou no ouvido de Isaac: sai fora, volta lá para ele, faz igual seu pai. Seu pai foi, olha como saiu rico. Só que Isaac é herdeiro da promessa, mas é vigilante. Com certeza o seu pai contou a história de Ismael, como seu irmão mais velho foi gerado, e o que causou aquela má atitude de Abraão, não ter permanecido na terra que Deus havia prometido e ordenado que ele ficasse. Porque Deus em nenhum momento mandou Abraão descer ao Egito, ele foi porque quis. E quando você age no seu impulso, quando você age, esquece a direção de Deus e age conforme você pensa, prepare-se para colher o mal. Gálatas capítulo 6, verso 8, Paulo diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que colher ou semear no Espírito vai colher vida eterna, mas na carne colhe corrupção. Vai se estrepar, se tentar agir segundo os seus próprios princípios. Abraão desceu lá, foi para o Egito, ficou muito rico, financeiramente está bem, mas e aí, irmão? Saiu cheio de problema. Com ele vem Agar. Mais tarde Agar vai ser o ponto de todo o problema que até hoje aí o mundo sofre devido àquela decisão errônea. Os árabes, os conflitos religiosos, é descendência de quem? De Ismael, por causa de uma atitude errada. Deveria ter ficado e semeado aonde Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, mas é na terra que eu te mostrarei. Não é a terra que a aflição vai te mostrar, não é a terra que o problema vai te mostrar, mas a que eu te mostrarei. O problema é que muita gente no momento da aflição se esquece daquilo que Deus disse e começa a ser guiado e movimentado pelo poder do momento, da aflição, da angústia, da sequidão. Aí estremece e recua, mas Deus não é com covarde. Aleluia! Abraão desceu, consequência, Ismael. Outra consequência, problema na família. O próprio sobrinho vai se levantar, virar uma contenda só. Problema. Por quê? Saiu de onde não deveria sair. Então Isaac tem a mesma opção: ou desce para o Egito ou permanece na presença de Deus. Ou ele segue o seu instinto, segue a natureza carnal, ou devido ao problema e à dificuldade, ele vai para outra opção. Não, mas a Bíblia diz que Deus vai intervir, vai dizer: ó, viu, não desce o Egito não. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o teu Deus, Isaac. Fica nesta terra e eu te abençoarei. Qual terra é essa? A terra de Gerar, o lugar menos fértil de todo aquele solo, o lugar mais improvável. Já tinha seca, a fome já estava espalhada, a situação estava caótica, e Deus diz: fica. Por isso que Deus só conta com valente. O frouxo na primeira investida pega a malinha e corre. O valente, mesmo não entendendo, confia, glorifica e prefere obedecer à voz do Senhor. Quem você prefere ouvir? Está difícil, todo mundo, está difícil, e está difícil. E a fé fica onde? E a confiança na veracidade da palavra de um Deus fiel fica onde? O que você terá o poder de dizer depois para alguém a respeito de fé? Falar de fé é uma coisa, viver fé é outra, respirar fé é outra coisa. É por isso que eu prego com essa autoridade, porque eu vivo pela fé. Conversando com um amigo hoje, pastor também, e ainda estava meio assim, sabe, pastor? Não, pensa, mas não estava entendendo.
a fé viver na dependência mesmo. Outro estava falando um negócio, e aquilo, outro negócio, Deus. Está integralmente na obra. Está sofrendo ali o calor escaldante das aflições. Faz uns meses, está lá, na maior pressão. Eu disse, meu filho, eu fazem apenas 11 anos. E até aqui, entre altos e baixos, me ajudou o Deus Todo-Poderoso. Nunca deixou de providenciar o necessário. Permitir chegar aos extremos, muitas vezes, até hoje. Mas a experiência de que Ele é fiel nos faz permanecer sempre. Todo obstáculo que se levanta, eu me vejo como mais uma oportunidade que Deus está me dando para colecionar testemunhos. Eu disse, filho, é complicado, não é, pastor? Hoje eu estou vendo que não é facinho. Essas porcarias que você vê hoje. Quanto que é para pregar 3 mil, 5 mil, 15, 10, 20 mil reais para pregar na ceia? Eu vou aí, conferência, 200 mil. Isso aí é fé, irmão? Isso aí é safadeza. Isso é mercenário. Fé, você está aqui hoje sem um tostão no bolso, mas crendo, Deus vai prover. Aleluia. Deus vai prover. Deus proverá. Deus será fiel para cumprir segundo a sua palavra. Ai. Isaac, não desce não, fica aí. E o que eu faço? A decisão é sua. Deus não mandou ele semear. Mas ele levantar-me-ei. O diabo quer te ver lá embaixo. O diabo, sabe a intenção dele no momento de crise e aflição? É dizer assim, Deus não é tão fiel assim como você está pensando. Se tu és o Filho de Deus, olha, é astuto demais. E não pense você que isso vai acabar agora não, tá? É uma luta, depois dessa luta vem outra pior. Que isso, pastor? Entrega os pontos de uma vez então. Já que é pra, entrega logo de uma vez, porque é uma barreira, uma luta, uma vitória. Depois vem outra luta maior, mas também a vitória é maior. Mas tem que ser macho para suportar. Isaac não tem quem o influencie, mas a voz de Deus é a base das suas atitudes e decisões. Então Deus diz, fica aqui nessa terra, te abençoarei, Isaac, assim como eu abençoei o seu pai. Eu sou o Deus do seu pai. Em outras palavras, quando ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, ou Isaac, eu sou o Deus de Abraão, ele está falando assim, eu sou o Deus que o seu pai creu. Eu sou o Deus em quem seu pai acreditou. Eu sou o Deus que um dia chamei o seu pai do meio da sua parentela. Não mostrei nada para ele, mas apenas a tonalidade da minha voz foi o suficiente para ele crer naquilo que eu tinha dito para ele. Para abandonar a sua parentela e ir para uma terra que ele nem sequer tinha sonhado que eu levaria. Mas eu falei isso, Isaac, ele acreditou. E ele foi para essa terra. Teve seus deslizes, Isaac, teve sim, porque quem é que não se fragiliza? Mas se recuperou, Isaac. Ele foi contra tudo e todos, mas foi, Isaac. Resultado, você. Foram 25 anos de expectativa, mas ele semeou. Semeou o quê? Confiança. Qual foi a atitude de Abraão? Ele vai semear a sua crença na fidelidade de Deus. Resultado, 25 anos depois. Esses 25 anos foram 25 anos de altos e baixos, lágrimas. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 126, que o que semeia, o que semeia em lágrimas, com certeza há de voltar de mãos vazias, sem carregar nada, voltar do jeito que foi não, mas vai voltar trazendo consigo
trazendo consigo o resultado da sua semeadura, o resultado da sua fidelidade, o resultado da sua atitude, o resultado da sua vontade e fidelidade de servir a Deus, por ter ouvido e obedecido, vai voltar trazendo consigo os seus molhos, sorrindo, agitado, dando glória, exaltando e magnificando a Deus. Só quem tem atitude aqui, levanta a mão. Tão frouxo que nem peguei a mão. Fica aqui, mas fico parado. Não, começa a semear, Isaac. A terra é seca, mas tu está comigo e eu estou contigo. Eu estou contigo e não abro, Isaac. E ele vai semear a parte de sua semente. Olha só, para semear aquela semente é garantida um futuro. Ele pode guardar, se privar. Ele pode se privar guardando aquilo que ele tem de reserva, porque a semente está acabando. Está seca, tem fome. É aquilo que eu tenho. Então, será que eu acredito ou não acredito? Será que eu guardo? Será que essa voz é de Deus ou é do diabo? Só que a Bíblia diz que ele vai semear naquela terra seca, aonde ninguém teria coragem, aonde qualquer um em sã juízo olharia e falou: o quê? Estou fora, até agora eu acreditei, mas depois dessa, nesse lugar árido, eu semear, estou fora. Não, mas ele creu. Resultado, naquele mesmo ano, o ano não acabou ainda, rapaz. O ano não acabou ainda. Alguém diz: mas no começo do ano Deus disse que faria, aconteceria. E não, entenda uma coisa: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não interessa, Deus é Deus, o tempo dele não é o nosso tempo. Havendo dito Deus assim, se concretizará, porque ele não é Deus que mente. É Deus verdadeiro, é Deus que promete e que cumpre as suas. Coragem! Como é que é fácil estar no seu lugar e dizer coragem? Vamos trocar o tempo que eu estou vivendo, seu frouxo. Se não aguenta essa situaçãozinha, judiação. Não estou gostando, tem um monte de igreja que pega leve aí, irmão, fica à vontade, tá? Aqui nós vamos pregar a verdade. Doa quem doer. Tem uma reserva aqui que eu faço. Isaac não vai pedir conselho para a mulher dele. Não, Isaac vai semear. Por quê? Porque Deus disse: eu vou te abençoar. Então, se Deus disse: eu vou te abençoar, segundo os resultados existentes na vida do meu pai, eu contemplei, eu peguei uma fase, eu vi o que Deus fez, assim não será diferente na minha vida. Ele pega o que tem e semeia naquele mesmo ano. Ele vai colher 100 vezes. Não se incomode com aquele que está do seu lado, que não tem atitude nenhuma, que vai ouvir essa mensagem de novo, vai receber essa mesma mensagem, esse mesmo alimento hoje, vai continuar saindo com a mesma vidinha e vai tentar te atrapalhar ainda. Cuidado, repreenda imediatamente. Porque se você, qualquer que seja a pessoa que estiver aqui pela primeira vez, não interessa, se você der ouvido a essa palavra, Deus muda a sua vida hoje. Deus muda a tua vida hoje. Isaac teve coragem, rapaz. Isaac teve ousadia. Mateus 14, no meio do barco, 3 horas da manhã, das 3 às 4, todo mundo está aflito, angustiado, a tempestade, o negócio está complicado. Onde está Jesus? Ele ficou no monte orando, nós precisamos dele agora, e parece que nós vamos perecer, e agora, e aquela coisa toda. Mas interessante, irmãos, aí tem um texto legal, tem algo que Deus revela assim, que Jesus diz no início da travessia lá: entra e passa para o outro lado. Ele diz: entra, ele dá uma ordem e manda passar. Então Jesus diz aí, vocês são obrigados a passar, porque ele manda e acabou.
Eles não entraram porque quiseram. Jesus diz, entra e passa. Então Jesus colocou-os naquela situação. Então quando Jesus diz, entra e passa, ele já estava garantindo, independente do que aconteça no meio, vocês vão passar. Aleluia! Independente do que estiver reservado no meio da travessia, fiquem tranquilos, vocês vão passar. Aí a Bíblia diz que perto da 4ª vigília da noite, o vento favorável se tornou o quê? Contrário. Há pouquinhos minutos o vento estava a favor. Há pouquinhas horas o vento, desde quando Jesus disse, fazia um tempo já. Porque o texto é claro, lá em Mateus 14, verso 35, se não me engano, em diante, que Jesus ele vai despedir a multidão, vai dar uma ordem. Os discípulos entram no barco e atravessam enquanto dispersa as multidões. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar isolado e vai orar. E já sendo tarde, então não era tarde ainda, pôr do sol, 6 horas da tarde, quem sabe. Agora perto da 4ª vigília da noite. Eles estão apavorados dentro do barco, mas Jesus está numa vigília de oração, falando com o Pai. Aí o vento se tornou o contrário, está lá. Em outras palavras, daqui vocês não passam, desistam. Em outras palavras, viu, ele disse, vocês vão chegar lá, mas eu estou dizendo que daqui vocês não passam, é melhor recuar. Mas em nenhum texto bíblico, os evangelistas vão deixar registrado que eles não desistiram. Eles se afadigaram, mas continuavam tentando ainda. Mas continuavam tentando ainda. Por quê? Porque eu não posso olhar para trás. Porque quando Deus me chama, Ele capacita, Ele garante, Ele faz promessa e cumpre as suas promessas. Retornar é coisa do homem, mas avançar é coisa de Deus. E Deus te chamou para avançar. O vento está ali dizendo, não vai, o negócio está complicado, as portas se fecharam, parece que não tem jeito, daqui não passa. Mas a palavra é mais forte, a fidelidade de Deus é mais forte, o que Jesus liberou é mais forte. Entrem e passem, entrem e passem. Estava feia a coisa, mas em nenhum momento alguém dizia, vamos voltar. Por quê? Porque ele disse, passem, atravessem. Aí sabe o que acontece? Eles estão ali, desesperados, perdeu a força, mas está tentando. Vamos tentar remar aí. Vamos tentar. Tenta mais uma vez, João. Pedrão, não aguento mais. O meu vigor físico já foi. E você já era. João, você é o mais novo. Dá um jeito, João. Mas não estou conseguindo. Aí quando eles não estão conseguindo, mas estão remando, mas estão tentando, mas estão crendo, mas estão tendo atitude, mas estão confiantes naquilo que Jesus havia dito, eles perdem as forças. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Por onde ele vem? Ele estava no monte, no lugar mais alto. Salmo 121, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Enquanto você ficar esperando o socorro de homem, você está frustrado, está lascado e está correndo o risco de recuar. Mas quando você focalizar sua confiança, que é Deus quem provê, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Como é que Ele fez os céus e a terra? Liberando palavra. Então Ele não precisa de muita coisa para mudar a tua sorte. Ele não precisa de muita coisa para mudar a tua situação. Está difícil hoje, mas amanhã pode acontecer que amanhã, nesse novo dia, tudo se torne novo. Basta apenas Ele liberar uma palavra. Ele está liberando para alguém. Basta apenas Deus decidir. Por quê? Porque o choro pode. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar. Ele tem um tempo de duração. Ele tem um prazo de validade. Pode durar uma noite, mas alegria.
Em outras palavras, o tempo de Deus realizar, o tempo de Deus agir, o tempo de Deus chegar com a providência, vem pelo amanhã. Eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, está chegando um novo tempo, não desista, vai para cima, reage, tome uma atitude. Desespero bateu, mas ele está chegando. E como é que chega? Por sobre as ondas do mar que está revolto. Ele estava orando. Imagina, Alecão, só presta atenção, Alex. Ó. Jesus estava onde orando, né? No mínimo 8 a 9 horas de oração. Lá no monte não tinha o que comer. A não ser se fartar. Então ele está orando. Jesus, em capítulos anteriores, ele havia dito aqui, ó: pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batam e abrir-se-vos-ão. Então ele estava pedindo, ele estava ali, e passou as horas assim. Daí ele chega, ele observa lá. Eles estão em apuros, dali eles não passam, mas eles estão insistindo. Eu não vi o barco recuando e voltando. Não. Eles estão sem forças, mas estão acreditando. A esperança está lá embaixo, mas continuam acreditando. Deus muitas das vezes permite chegarmos no limite. E quando Ele percebe, já não há mais força, aí é a hora que Ele se manifesta. Ele estava no monte, então Ele tem que descer. Salmo 12, verso 5. Por causa da aflição, por causa do gemido do necessitado, diz o Senhor, eu me levantarei agora e porei a salvo aqueles a quem eles assopram. A tempestade está o quê? Recuem, voltem. Jesus perdeu a fidelidade, ele disse que estaria convosco, mas cadê ele nesse exato momento? Na outra situação ele estava dormindo, mas estava, agora nem dormindo está, ele está distante. Mentira do diabo, porque perto está o Senhor daqueles que nele confiam. Os discípulos apavorados, e assim, de repente ele desce do monte. Agora eu estava pensando hoje, no meio do mato, ele chegando perto do mar, ô Rangel. Tem o mar e o mar bravo, valente, não estava? Ele, ei. O mar para e olha. Caiu a casa. Ele não falou da outra vez com o vento, não falou com o mar da outra vez? Agora ele vai pisar. Da primeira eu falo, da segunda. Então tem muita gente se levantando contra as pessoas erradas. Da primeira vez ele até dá um conselho, ele corrige, mas da segunda ele põe para comer pó. Cuidado. Cuidado. Ele chegando, já pensou? O mar ali, assim, que você não para meditar, né? Mas o mar está ali. Cheguei. E o mar bravo lá no meio. Só que aqui na ponta agora ele vai ter que ficar calminho. Ô Jesus, ô mar, qual a sua função? Criar peixes, seres viventes. E também eu sirvo para afogar a gente que cai aqui. Eu tenho o poder de sufocar, de afogar, matar, afogado quem entra. Essas são as minhas qualidades, Você sabe quem chegou agora, né? Você se lembra da minha voz? Haja luz, haja separação entre terra, porção seca e as águas. Imediatamente o mar se lembra daquela voz. Aí Jesus diz: viu, cria uma situação porque eu vou ter que passar. Ele tinha ouvido lá atrás, viu? A princípio, lá em Êxodo 14, ele escutou um sopro, né? Forma uma parede aqui, forma outra parede aqui. Para o povo de Deus passar no meio. Agora Jesus não quer passar no meio. Jesus não está querendo soprar, porque o que ele fez ontem, não é que ele fez ontem, ele vai fazer hoje.
que Ele fez ontem, glória a Deus por aquilo que Ele fez ontem. Hoje Ele tem novidade para você. Para quem tem atitude aqui, amanhã Ele tem novidade para você. Então prepare-se, levante-se nessa noite para viver o melhor de Deus na tua vida. Ontem é passado, já é passado. Foi coisa velha, agora Deus tem coisa nova. Omar, abre aí. Vento oriental, veio lá do outro lado. Agora ele chega assim, viu? Eu não quero passar pelo meio. Quero que você se abra. Torne isso aí uma plataforma de gelo, quem sabe? Não, mas torne-se. Por quê? Porque eu estou mandando. Mas como? O corpo físico não tem como. Isso aqui, mas é o seguinte, Omar. Você não sabe, mas eu estou vindo da oração. E quem ora bastante assim fica levinho. Não carrega muito peso. Fica leve, é capaz de andar em toda e qualquer situação. Aí ele dá um primeiro passo, segundo e vai andando. E o mar. Só que lá no meio as ondas estão agitadas. Os discípulos estão atônitos, mas não estão pensando em voltar. Estão desesperados, não sabem o que fazer. O negócio complicou. O chuvisco está embaraçando os olhos, porque agora já é uma madrugada, existe neblina, o vento está soprando, o negócio está embaçado. E de repente, de longe, eles observam e veem um vulto chegando por cima das águas. Alguém sugere? É um fantasma. Porque o único grupo que não cria em espírito é o grupo dos saduceus. Ali estavam os discípulos, o colégio apostólico de Cristo. Eles creem em espírito, creem em anjos, eles creem. Então eles na mentalidade, é um fantasma, mas não era não. A atitude deles, mesmo em meio à tempestade, aquela situação controversa de estar ali, de não recuar, fez com que Jesus viesse ao seu encontro. É um fantasma. E Jesus, não, sou eu. Tem bom ânimo. Não tem mais. Aleluia. O barco, desesperado. Voltar? Não, porque ele disse, vamos atravessar. Mas tem gente que não volta, mas fica estacionado. Olha, eu estou falando de atitude hoje. Tem gente que não volta, não recua, mas não toma nenhuma iniciativa, nenhuma atitude para mudar a situação. Porém, tem sempre alguém que tem atitude. Se és tu mesmo, Yeshua, manda com que eu vá ter contigo sobre as águas. Lá vem o Pedrão. És tu mesmo, imagine as vozes aqui, Pedro. A gente não vai recuar, porque Jesus prometeu lá, isso aí é um fantasma, mas é o seguinte, não vai não, fica. Ele vai ter que ter uma atitude de fé. Ele não vai poder se permitir ser levado pelas vozes contrárias. Vamos ficar aqui, de repente, mas era Deus ali, era Jesus. Por detrás daquela visão que eles estão vendo, o diabo criou uma visão feia, mas era a bênção chegando. Na maioria das vezes a bênção vem escondida por imagens feias, por imagens que a gente não esperava que a bênção viesse, mas por detrás está ali. Porque a aflição faz ver a gente ver as coisas embaçadas, tira a clareza da gente conseguir contemplar, né, a ação, o agir de Deus. Aí, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Aí Jesus diz assim, vem, mas quem vai garantir que é ele? Precisa de atitude, sim ou não? Isaac precisou de atitude para semear, sim ou não? Tudo por causa da voz. Tudo por causa da palavra de Deus. Eu te abençoarei nesse lugar. Pedro andava assim com Jesus. Não era de oração, mas andava assim, volta e meia, ele estava acostumado com a voz de Jesus. Até mesmo João que declinava a cabeça no peito nessa hora, trêmulo. Mas Pedrão disse, se és tu, eu vou. E quando diz, vem, ele vai. Afundou, mas afundou perto dele. Afundou lá na frente, mas andou.
se ele não tivesse tomado atitude, se ele não tivesse semeado, usado a sua fé, usado a sua credibilidade na palavra, feito aquilo que ninguém teve coragem de fazer, sem ter tomado atitude que ninguém teve a coragem de tomar, ele não teria andado sobre as águas. Quer viver o que você nunca viveu antes? Faça o que ninguém tem coragem de fazer. Quer ver a situação começar? Tome a iniciativa de provocar um milagre na sua vida. Jesus, Deus, falou com o mar tem que respeitar. Agora quem é Simão Pedro? Um simples servo como eu e você, mas ousado. Maior é aquele que desceu a fim de livrá-lo do que as investidas. Aí o vento fica olhando, a água, meu Deus, aí sujou, não tem jeito, hein? Abrem as portas e a passarela, e ambos vão andando. E quando chegam no barco, a tempestade cessa. Sabe por quê? Porque alguém teve coragem. Porque alguém teve coragem de sair do barco. Alguém teve coragem de tomar atitude, de deixar apenas de ficar pensando: será que acontece se eu fizer? Será que... Não, Pedro não pensou. Se você pensar muito, você não vai fazer, rapaz. A fé é coisa de louco. A fé é coisa... Se Pedro pensa muito, você acha que ele ia andar sobre as ondas? Não tem que pensar muito, não. Se ele falou, está falado, eu vou crer no que ele disse. Semeou naquela situação, resultado: ninguém foi como ele. Todos os demais, tanto Tiago quanto João, nós vimos a transfiguração, nós vimos a filha de Jairo ser ressuscitada por Jesus, nós vimos a multiplicação de pães e peixes, mas só Pedro podia dizer: viu, eu andei sobre as águas. Pedro era questionado: como é que é sentir andar sobre as águas? Isso é coisa só para quem tem atitude. Não adianta eu tentar explicar com palavras, porque isso é só para quem vive. Fecha os olhos, não sei se você entendeu, mas se entendeu, fecha o olho aí e começa a conversar com Deus. Ou continua com essa vidinha, nessa mesma situação, com essa mesmice, sendo essa vergonha, ou vai sair daqui hoje para glorificar Deus, para glorificar Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho, para glorificar Deus entre os seus vizinhos. Agora é a hora. Chega de olhar para as nuvens. Chega de vou ficar pensando: será que Deus, será? Deus já fez a promessa, rapaz. Agora é atitude. Agora é atitude. Aleluia. Parte para cima. Põe este sonho em prática. Começa a se organizar a partir de hoje. Pega um pouquinho que você tem e começa a investir no seu sonho. E Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. Mas eu só tenho um lugarzinho, um espaço em casa. Faz lá. Deus vai te honrar. Eu quero contemplar milagres. Vai para oração. Dá o primeiro passo. Rasga os matos do peito e vá buscar Deus. Ai, eu gostaria de ouvir Deus falar comigo. Levanta às 3 da manhã, às 4 da manhã. Fala com Deus. Eu quero que esses demônios recuem, jejue, ore, consagre a sua vida. A atitude é sua, a decisão é sua. Só vai sair daqui hoje do jeito que quer quem realmente não quer nada. Mas os que querem e os que creem vão sair daqui hoje diferentes, com uma nova visão, dotados de força e de fé para alcançar e viver o melhor de Deus nessa terra. O frouxo esquece. No caminho de casa ele vai tentar te desencorajar. Repreenda, porque é o próprio Satanás desse corpo. Mas você que é valente, que entendeu o que Deus disse, diga: eu entendi, Senhor. Eis-me aqui para cumprir segundo a sua vontade. De que eu vou reagir, e as coisas a partir de hoje vão começar a mudar para a honra e glória
do teu nome. Se isso é verdade, aplauda bem forte o nome.